aceito participar das bancas de TCC da engenharia elétrica. Neander faz parte aí da vida de vocês há mais tempo, Fabrício é uma novidade na banca aqui, né? Mas vai dar tudo certo, Fabrício é parceirão também. E aí, Neander, Fabrício, vocês conseguiram abrir a planilha para atribuição de notas? Tranquilo. Consegui sim. Tranquilo. E aí a gente fica combinado, então, né, que faz toda a banca, ao final pede licença para os alunos que estão na sala, né, para que eles saiam da sala da apresentação, e aí vocês discutem o final da banca, a nota, e já atribui para mim na planilha online, tá bom? Beleza. Ok. Então tá bom. Câmera ligada, tanto dos professores da banca como do aluno que vai ser avaliado, só para se apresentar. E aí, na sequência, vocês podem fechar as câmeras e fazer a apresentação normal. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Acho que a gente pode começar. Você faz às vezes de presidente da banca, professor? Bom, então, desejar boa noite para todo mundo, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, estar junto nesse momento, né, tão importante para você, com o Bruno, né, que vai apresentar para a gente aí no primeiro momento. Falar que pode ficar tranquilo, você pegou 2 professores, eu e o Neander, normalmente o pessoal não tem muito medo de nós, não, ao contrário, normalmente tem amizade, a gente é muito tranquilo. Então, fica tranquilo, a gente só quer saber o que você desenvolveu na sua pesquisa. Então, pode apresentar de maneira bem tranquila, bem calma. Fique calmo, que a gente sabe que o trabalho é seu, foi você que desenvolveu. Então, não fique nervoso, ao contrário, tente Não, nervoso eu tô, não tem como não. Tente apresentar da maneira mais tranquila possível. Meu nome é Fabrício, como foi apresentado, né? E a gente está aqui só para esse momento que é muito importante para vocês e um momento que é uma parte burocrática interessante que a gente tem que avaliar como que foi seu curso e agora, por isso que chama TCC, né? Que é a conclusão do seu estudo dentro da universidade. Então, meus parabéns por esse momento, que ter chegado até aqui, que não é fácil, a gente sabe como que é um curso de engenharia, né? E vou passar a palavra para o professor Neander para ele se apresentar e após isso você pode dar início à sua apresentação, beleza? Beleza, muito obrigado. Então, o professor Fabrício já disse aí as palavras iniciais, né? Então, boa apresentação, Bruno. Lembrando que são 10 minutos de apresentação, não é isso? Isso mesmo. Isso. 10 minutos de apresentação, depois 10 minutos de perguntas. E é isso, acho que a gente já pode começar, né? Pode. Então, Pode dar início, Bruno. a palavra é sua, Bruno. Boa noite a todos. Meu nome é Bruno Souza Sartim. Sou acadêmico de engenharia elétrica e estou no 10º período. E meu trabalho é sobre geradores. Meu Deus, esqueci até o nome já. Eu vou jogar. Pode jogar no slide já? Pode sim. Pode sim. Tranquilo. É bom que você já vai moldando sua apresentação em cima dele, fica melhor para você ir falando. Meu trabalho da faculdade é exposição trabalho com curso de 1. O meu trabalho eu vou falar sobre geradores de eletricidade e características. Tá? Beleza. A introdução. Os geradores são comumente utilizados nos mais diversos segmentos industriais, como em indústrias, hospitais, como hoje em dia está sendo tão solicitado, e a busca de atender a demanda de eletricidade em casos de queda de energia, ou mesmo em casos de horário de pico e em outras razões. E até muitas fábricas hoje, ela necessita do grupo de geradores por causa da demanda. Como a demanda está escassa no nosso sistema, aí muitas empresas optam por não parar a sua ampliação
e acrescentar grupos geradores para ampliação, que ele supre a necessidade de energia elétrica e com um custo não tão caro. E horário de pico, por causa que, às vezes, manter um gerador, ele sai, às vezes, mais barato do que pagar uma multa por demanda. E a alta industrialização traz uma maior demanda por energia elétrica. Por isso, são propostas máquinas geradoras que operam com maior eficiência e reduzem a poluição no meio ambiente, como eu já tinha falado. O objetivo é apontar como se dá o funcionamento dos geradores e sua importância e desenvolvimento na produção de eletricidade em diversos contextos, como já falei, em hospitais, como hoje está sendo muito necessitado, em indústrias e até em próprias residências, e em lugares remotos também, como no Nordeste e no Amazonas, para aquela região lá, que não tem muitos lugares que não tem energia, e só com geradores para ter a cidade. Metodologia. O tipo desse trabalho trata de visão da literatura, com foco na pesquisa descritiva, na qual foi realizada uma consulta sobre livros, teses e dissertações acadêmicas, como os artigos científicos publicados na área de engenharia elétrica, que aborda o uso do desenvolvimento dos geradores nos últimos 10 anos. Máquinas elétricas são o resultado de uma aplicação inteligente dos princípios de eletromagnetismo, em particular da lei de indução de Faraday. O primeiro desses tipos de máquinas é o gerador, que transforma a energia mecânica em energia elétrica. E o gerador é composto por um motor principal, que fornece ao sistema do gerador e requer um regulador preciso para a frequência, estável sobre cargas variáveis. O alternador, o regulador de tensão e outros controles são necessários para criar e fornecer uma corrente alternada de qualidade ao comutador de transferência a ser alimentado às cargas críticas. E entre os princípios e conceitos que devem ser abordados no magnetismo, a gente pode falar do magnetismo. No magnetismo, um ímã pode ser permanentemente ou temporário. Se um pedaço de ferro ou metal fica magnetizado e retém o magnetismo, ele é conhecido como um ímã permanente, usado em pequenos motores. Quando uma corrente flui através de uma bobina, o campo magnético com os polos norte e sul é criado como se fosse um ímã permanente. Usando o medidor, como vocês estão vendo na imagem aí, pode verificar que a corrente está fluindo através do condutor. E ela está mostrando norte e sul e ela está fluindo entre a rotação aí das espiras, como que foi ilustrado. O sistema elétrico compreende um conjunto de instalações e elementos utilizados entre si para possibilitar que a energia chegue ao consumidor. O sistema elétrico é dividido em 4 níveis principais: a geração, transporte, distribuição e consumo. A geração elétrica em corrente alternada é produzido em usinas de energia em baixos níveis de tensões. O transporte é realizado através das linhas de transmissões de alta tensão, que juntamente com as subestações formam a rede de transporte. A distribuição é composta pelo conjunto de cabos e centros de transformações, que fornecem energia
aos consumidores finais. Os geradores são diferenciados em geradores síncrono e assíncrono, e o gerador de corrente contínua. O gerador síncrono. O gerador gira numa velocidade de sincronismo, ou seja, a rede, isso equivale com uma tensão e frequência. Que o gerador ele produz a energia, transformando a energia mecânica em energia elétrica, através do motor a combustão. E ele, com o regulador de tensão, ele equivale à energia que está sendo integrada. E ele só consegue fazer um paralelismo com essa rede através do regulador de tensão, que ele iguala a tensão e depois a frequência. E se não tiver nenhum desses casos certo, ela não se sincroniza. O motor assíncrono, ele não gira na velocidade de sincronismo, sempre numa menor velocidade da rede. E com isso ele nunca, muito difícil ele sincroniza, porque sempre ele vai trabalhar numa velocidade e numa frequência mais baixa do que a rede. Um gerador é composto por um motor principal que fornece energia ao sistema gerado e requer um regulador, como já falei, que precisa produzir uma frequência estável em cargas variáveis, porque normalmente as cargas são variáveis, elas não são iguais. Aí os reguladores servem para isso, para fazer esse sincronismo com a rede. O gerador síncrono é definido como uma máquina elétrica rotativa que transforma energia mecânica em energia elétrica na forma de corrente alternada, através da ação do campo magnético, que é composto por dois elementos principais, o estator e o rotor. O rotor é a parte móvel, o estator a parte física, e no espaço de ar entre o estator e o rotor, que permite o movimento da máquina, é chamado de entreferro. E são dois enrolamentos independentes, feitos com condutores de cobre, através dos quais circulam correntes elétricas, que são transferidas para a rede. Falhas e distúrbios nos geradores. As falhas de perturbação é definida como alteração indesejada nas condições normais de operação do sistema elétrico e prejudica os geradores e máquinas ligadas à rede. Os geradores representam o equipamento mais caro de um sistema de energia elétrica, que estão sujeitos, mais do que qualquer outro equipamento no sistema e mais diversos tipos de condições anormais. Os sistemas de proteção buscam monitorar e prevenir danos causados por falhas ou anomalias. São utilizados comutamente relés digitais ou numéricos, equipamentos de proteção capazes de acomodar inúmeras funções de proteção, além do sistema de transformação de corrente e tensão. Deste grupo estão transformadores de corrente, transformadores de tensão, conectados à rede, e a esse equipamento de proteção capaz de reduzir a corrente e a tensão, de modo que os relés possam trabalhar com essas quantidades mínimas. Os relés são importantes, capazes de ordenar disparos automáticos aos dispositivos de manobra. E o sistema de comutação permite reconhecer o estado dos elementos de manobra para realizar operações. Diante do exposto, foi possível observar que os geradores são largamente utilizados e são integrados ao sistema de alimentação elétrica das indústrias, sendo formado por um motor e um regulador preciso para produzir a frequência estável sob cargas variáveis. Além disso, várias como o controle de tensão de saída, fundamental para que o gerador
utilizada adequadamente de forma segura. Porque se o gerador não tiver esse controle de tensão, como eu já falei ela não vai fazer o sincronismo e pode gerar um problema até de atrito, que isso pode gerar um problema para a rede, para o gerador e para a instalação que foi instalada. As referências bibliográficas eu segui muitos, mas aqui estão as principais, que é a Paula, de simulação de desempenho de motores geradores, Pinheiro, simulação em tempo real para avaliação de proteção e perda de excitação e sincronismo de geradores, e um que mais citado que foi o Viajante, que é gerador a relutância variável em conexão à rede elétrica para injeção de potência ativa. É isso e muito obrigado. Beleza. Obrigadão, Bruno. Pensei que não ia sair, não. Fica tranquilo. Como diz, agora já pode acalmar, passou o momento. Como diz, vou começar falando aqui, depois o professor Neander complementa. Se você quiser falar ao mesmo tempo, Neander, também fica à vontade, tá? Queria dar o parabéns, então, Bruno, pela apresentação, pelo trabalho. Gostei bastante. Eletricidade, logicamente, ainda mais a sua, que é a engenharia elétrica, logicamente, quando você pega um trabalho e está falando sobre uma parte aplicada da engenharia elétrica, significa, então, que o curso deu resultado, você escolheu algo que tem a ver com a área e tem a ver com a atuação, e isso é muito bom, parabéns pela escolha. E repito, agora deixa o nervosismo, agora esquece e agora vamos bater um papo aqui. Eu queria que você falasse para mim o seguinte, como de forma resumida, não precisa preocupar em ler não, tá? Eu quero é que você me fala mesmo, agora de maneira bem esclarecida mesmo. Sobre o seu trabalho, sobre a questão que você falou para mim do gerador, de eletricidade e tal, o que você tem para falar para mim, por exemplo, assim, que te chamou a atenção durante o curso, para você ter escolhido esse tema e ter escrito sobre ele, pesquisado sobre ele e trago hoje um trabalho falando sobre esse gerador aqui para gente? Por que você escolheu esse tema? Não, uma que eu não conhecia tantos geradores no começo do curso, certo? Eu conhecia mais máquinas como motores, esse trem. Mas há um tempo atrás, eu entrei numa empresa de geradores e hoje eu trabalho com geradores. Legal. E eu trabalho na manutenção e cada dia a gente vê, igual eu fiquei 50 dias em São Paulo, nas JBS, resolvendo problemas lá. E com isso, cada dia a gente vê que a adequação do sistema de geradores é muito mais usado. Que por causa da demanda que está escassa pelo sistema brasileiro e pela demanda, supondo igual muitas empresas, quer aumentar a demanda, quer ampliar. Aí só que a concessionária não libera aquela demanda. Sim. Aí o que normalmente é feito? Eles contratam uma usina, um grupo de gerador, para estar trabalhando em paralelismo para suprir essa demanda ou até trabalhar sozinho. E também a gente tem usinas no Amazonas, para lá, sabe? Que é muito remoto o acesso, que não tem energia nem nada. Que aí o que manda lá é os geradores, as usinas, como se fala, termoelétricas, né? E é um tema muito interessante, igual você falou, a falta que nem você vê, a gente está na região no central do país e, por exemplo, eu junto com meu pai, a gente tem uma empresinha de furar poço artesiano, sabe? E aí, de vez em quando, a gente tem que alocar gerador para poder furar em alguma fazenda, para você ver, e não acha. Olha o tanto que é escasso mesmo, né? Aí você vê, a gente está no centro do país, né? Imagina para essa região, aí para as pontas aí, o tanto que isso é complicado, o tanto que isso é difícil de encontrar. E você falando isso para mim mostra ainda mais a importância do seu trabalho para você, né? Você escolheu algo que você está atuando. E eu costumo falar o seguinte: normalmente, quando a gente escolhe algo que a gente trabalha sobre aquilo, é uma maneira da gente devolver o pão de cada dia que a gente recebe do trabalho, né? Você está investindo naquilo, tentando aprimorar, tentando melhorar. Então, parabéns mais uma vez pela escolha. Vou passar a palavra para o seu Neander, enquanto ele fala aí, às vezes surge alguma coisa aqui, mas eu queria mais era fazer esse comentário, saber por que você escolheu mesmo. E aí eu vou passar para ele, qualquer coisa a gente vai conversando um pouquinho. Mas parabéns, tá? Gostei bastante. Valeu. Então, Bruno, parabéns pela apresentação, pelo tema. O professor Fabrício já falou aí bastante sobre aquilo que você disse, né? Assim,
O tema também está relacionado aí a máquinas elétricas, né? Que foi uma disciplina que a gente viu aí nesse semestre que passou. Já tá vendo, ainda tá vendo, não acabou ainda. Ainda está vendo, né? Está faltando ainda a nota final da prova, mas já está no fim. Seja generoso, tá? E muito interessante isso que o professor falou, reforçando, né? Você escolheu um tema de TCC relacionado a algo que você já trabalha, né? Isso aí é excelente, né? Você está aliando teoria e prática, Isso. né? Então, você só veio a acrescentar aquilo que você já está fazendo, né? Só uma observação, não sei se foi só comigo, mas parece que a tela não foi compartilhada. Foi, professor, com você? Pois é, como você viu que agora no final apareceu aí, antes estava Apareceu. travando. E pior que eu olhei e estava compartilhada, né? Eu acho que foi um erro, mas eu não quis interromper ele, porque ele já estava apresentando, e a gente acabei por aqui, né? No próximo agora, pedir para pôr antes, para a gente observar mesmo no pós-trabalho. Mas eu acho porque aqui para mim... Porque aqui para mim estava compartilhada, né? Não, aqui estava aparecendo como se estivesse compartilhando mesmo, tanto é que a sua tela, Bruno, diminuiu. E aí ficou como se estivesse aparecendo a tela do seu computador, só que ficou bloqueado. Foi erro do Teams, não precisa se preocupar, não. Aí eu não te interrompi, porque como você já estava falando, eu deixei rolar mesmo para não te atrapalhar. Aí eu ia travar mais ainda. E fica mais nervoso, realmente atrapalha mais ainda. Não precisa se preocupar, não, tá? Pode ficar tranquilo. Eu acompanhei pelo slide que já tinham enviado. Eu acompanhei pelo slide, não teve problema. Você acompanhou pelo slide? Foi, também foi. Eu também porque se quiser eu repasso ele aqui. Não precisa. Eu só tô reforçando para os próximos apresentações. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Tá certo. E parabéns, tá bom, pelo trabalho, muito bom. Muito obrigado. Na verdade, é um tema muito grande, né? Porque se eu fosse explicar tudo o que é um gerador, nós vai ficar aqui 2 horas, 3 horas, eu não vou conseguir explicar tudo. Não, com certeza. Tá certo. Então tá. Então acho que é isso mesmo, né, André? É isso. Assim que a gente tinha que comentar. Pergunta, acho que não é nem questão muito de pergunta, você apresentou bem. Você falou que realmente o trabalho estava mostrando para a gente foi acompanhando aqui no slide, e você seguiu a sequência certa. Falou, explicou que a preocupação que a gente tem muito em TCC é se a pessoa vai realmente só ler ou se vai explicar. Você explicou os conteúdos, você falava que a leitura, o tópico, explicava o que tinha por trás aqui, né? Então isso é o que a gente quer saber. É o que eu falei no início, é que vocês têm muito medo, mas o trabalho é feito por vocês, então não tem que ter medo, é só falar para a gente confirmar que é seu mesmo, e pode ficar tranquilo que no final dá tudo certo. Como diz agora, a Lília falou, né, André, no caso os meninos têm que sair, depois ele entra de novo, pra gente... Eles saem, a gente faz a avaliação e eles entram de novo. É isso. Então né? Bruno e os demais colegas, a gente vai pedir para vocês, então. Agora são 7h51. Acho que daqui uns 5 minutinhos, né, André? 5 minutos, acho que tá bom. Tá bom. Aí vocês podem entrar de novo na sala. Eu pensei que vocês iam fazer esse relatório era no final das 3 apresentações. O que você acha, professor? Acho que pode ser também, né? Pode também, tem problema. Não, então eu coloco as notas aqui, no final a gente só faz Porque eu pensei, porque depois a gente sai, depois volta, eu não sei, eu posso estar errado. Não, mas demora muito mesmo. Eu acho que é uma ideia boa. Aí no final vocês saem, entram e a gente fala as notas finais dos 3. Pode ser. Né? Então tá. Tudo bem, então. A gente pode ir para a próxima. Então, vamos para a próxima. Aí eu vou desligar minha câmera aqui. Beleza. Aí agora vamos para o David, né? Boa noite. Pode começar? Boa noite, David. Pode compartilhar a sua tela, David. Aliás, antes disso, liga seu vídeo aí só para a gente se apresentar aqui rapidamente. Eu acho que o Bruno vai ter que... Acho que a tela dele está compartilhada ainda, Bruno. Tem que parar de compartilhar aí. Tem. Aí, agora foi. Deu certo. Agora foi. A minha também está dando certo. Agora compartilhar a sua antes de começar a apresentação. Né? Antes de começar a apresentação, David, vamos de apresentar aqui primeiro e depois a gente começa a apresentação e você coloca o slide antes para ver se vai dar tudo certinho. Para ver se não vai bloquear, vai travar igual travou no Bruno, tá? Certo, certo. Na hora que você quiser que compartilhe, você fala. Beleza. Então vamos lá, desde já boa noite de novo então. Agradecer de novo a presença do professor Neander, agradecer a presença dos demais colegas que estão aqui na sala.
E agradecer a presença aí, mais uma vez, David, falar que muito bom estar participando desse momento aí na sua vida, né, acadêmica. É um momento muito interessante, é um momento que a gente leva muito a sério, que é um momento de finalização de todo um ciclo que você desenvolveu na sua vida, né? E que agora vem para finalizar com chave de ouro nesse momento aqui, em que você mostra para que serviu, na realidade, a faculdade inteira, culminando nesse projetinho que você desenvolveu para a gente aqui. Então, eu queria te falar a mesma coisa que eu falei para o Bruno, fique tranquilo. Você pegou uma banca muito boa, que tanto eu como o professor Leandro, a gente está aqui exatamente para escutar, avaliar vocês e ver o que você desenvolveu. Pode ficar tranquilo, aqui não tem ninguém querendo literalmente ferrar vocês aqui. A ideia não é essa, é a gente participar desse momento e, se possível, contribuir para o crescimento de vocês. Então, é só apresentar o que você fez e pode ficar tranquilo que no final dá tudo certo. Pode apresentar de maneira bem calma, de maneira bem tranquila, não precisa ficar nervoso. E a gente está aqui, então, para participar desse momento. Meu nome é o professor Fabrício, vou passar a palavra para o professor Neandro, só para ele falar. Após ele falar, você já pode compartilhar a sua tela e pode dar início, tá? Beleza, obrigado. Então, David, pode começar a sua apresentação. Boa apresentação para você. E no final a gente fala mais um pouquinho sobre o seu trabalho. Beleza. Compartilha a sua tela, David, antes de você começar a falar, que aí já, para ficar já na tela aí, já ficar gravado aí, para já dar certo. Não ter perigo de travar igual travou no do Bruno. E não esquece de abrir a câmera também. Também, né? Tá compartilhada, tá ok agora, né? Tá ok? Só, a câmera tá fechada. Deixa eu voltar lá. Peraí. Vai lá e só aperta no rumo da câmerazinha que ele volta ali, ó. Isso. Olha, tá travado? Tá. Aí ele não tá deixando, tá travado para ele, Leandro, tá até bloqueado, então ele vai ter que falar sem a câmera mesmo. Então, deixa eu ver se dá certo aqui agora. Eu não vi, né? Eu vou fazer. Agora deu. Vê agora. É o Teams, gente, é o Teams. No final, como isso. Deu certo agora? Tá aparecendo só o slide, mas pode falar, fala tranquilo. Vamos só com o áudio, né? Vamos só com o áudio, não se preocupa não. Pode falar aí tranquilo, tá? Então, beleza. Boa noite, professor Neandro. Boa noite, professor Fabrício. Eu sou o David Luiz, cursando o curso de Engenharia Elétrica. Meu trabalho é sobre geradores elétricos na indústria. Gerador elétrico é uma máquina elétrica rotativa que transforma energia mecânica em energia elétrica. Isso é possível graças à interação dos dois elementos principais que o compõem. A parte móvel, chamada de rotor, a parte estática, chamada de estator. E esse equipamento é muito aplicado na indústria para atender a demanda de energia nos horários de pontas, em geral, e fornecimento de energia em geral, em locais onde não há transmissão, nas concessionárias, né? Entre outros lugares, outros fatores, o que ocasiona, justifica, né, a alto investimento financeiro nesse equipamento e tecnológico, que traz bastante benefício, né, para a indústria também, e para as residências. Objetivo e metodologia do trabalho. Este trabalho tem como objetivo geral apresentar os geradores elétricos, seus princípios físicos e componentes de a sua aplicação e de sua aplicação no ambiente industrial. A metodologia utilizada nesse trabalho consiste em uma revisão da literatura de alguns trabalhos publicados a partir de 2010 até 2020. Aqui seria um gerador, os fundamentos de um gerador, né? Um gerador de energia é um dispositivo que move um ímã próximo de um fio para criar um fluxo constante de elétrons. Aqui na figura número 1, deixa eu pegar aqui. Aqui na figura número 1, as duas extremidades da armadura de um gerador de corrente alternada liga-se a anéis
condutores e que se apoiam escovas de carbono. Esses aqui são os anéis condutores, esses dois, A e B, e aqui são as escovas, esses dois quadrados aqui de carbono, para conduzir a eletricidade. Aqui na figura número 2, aqui a armadura que gera a corrente flui no sentido anti-horário. E a escova do anel A conduz a corrente para fora da armadura, permitindo que a lâmpada se acende. Que aqui o anel A conduz a eletricidade por esse cabo, fazendo que a lâmpada se acende. E o anel B retorna com essa corrente para dentro da armadura. Na figura número 3, a gente pode ver que quando ele gira paralelamente ao campo, ele não gera corrente nesse momento. A lâmpada se apaga. Isso, nesse intervalo que ela liga e desliga, é o que seria a nossa frequência, né? E na figura número 4, numa fração de segundos, ela já começa a rotacionar de novo, só que nesse momento ela inverte o campo magnético, e aí o anel B que conduz a corrente e faz a lâmpada se acender, e o A que vai retornar para o campo, para a armadura, né, no caso. Esse seria o fundamento desse tipo de gerador. Os princípios dos componentes dos geradores elétricos no ambiente industrial. O mais utilizado é o grupo, na indústria em si, seria esse de grupo gerador, né? A denominação grupo gerador, referente a uma série de itens, existe e é indispensável a gerar energia. Se um deles não é possível gerar energia. Aqui nesse diagrama, podemos ver na figura número 1 aqui, esse é o motor a diesel que vai gerar potência de rotação para gerar nosso alternador, que seria a figura número 2, que vai gerar eletricidade. Na número 3, figura número 3, é o tanque de combustível que vai alimentar, que vai estar o diesel, né, no caso, que é esse motor a diesel, ele vai estar o diesel para alimentar nosso motor a combustão. Na figura número 4, seria o nosso regulador de tensão, que controla a velocidade desse motor, a alimentação dele, para ele ter uma rotação correta, para dar a quantidade de eletricidade correta e a frequência. Na figura número 5, o sistema de arrefecimento seria só ligado à parte mecânica, para refrigerar ele, né, o motor a combustão. A sexta figura, aqui, a figura número 6, é o sistema de lubrificação, também ligado só à parte mecânica do gerador em si, do grupo aqui, da parte mecânica do motor a combustão. A número 8 é o nosso painel de controle, é o que vai comandar a quantidade certa do padrão que você determinou, se é 380 ou 220. Na indústria, geralmente, 380, né? Ele regula, tem todos os seus componentes elétricos e eletrônicos, que vai regular certinho a potência do seu gerador em si, né? O que vai mandar para fora. A nona figura, a número 9, aqui embaixo, é a base do gerador, como se fosse o chassi dele, né? Montar toda a estrutura em cima dele, para fácil transportar, né? Que ele, se não tivesse ele, ficar tudo solto também, né? Geradores na indústria. No ramo industrial, a energia elétrica é proveniente por normas de geradores, mecânicos de corrente alternada. Estes são os que apresentam melhor desempenho, por ter a conversão de mecânica elétrica com melhor desempenho, né? Pois a sua capacidade de conversão de energia é superior aos outros modelos, né? Que o melhor consumo, né? O custo-benefício dele é bem melhor que o dos outros. E no caso do setor industrial, é extremamente importante assegurar o máximo desempenho possível, que é o custo-benefício, que a empresa não quer ter prejuízo, né? Pouco investimento com muito resultado. Esse é, bem dizer, quase o lema, né, da indústria. Por exemplo, no setor
de saúde, é vital o fornecimento contínuo de energia, que é no caso das UTIs, né, que não pode faltar energia de jeito nenhum, porque senão vai acontecer o pior, né? Na aplicação na indústria, geralmente na indústria, a maior parte é para suprir sua demanda no horário de ponta, que seria muito caro a energia comparando a do horário normal com o horário de ponta, né? Aí gera um gasto muito grande. Usando gerador seria um custo bem menor, não vai variar tanto, né? Nas embarcações também é muito necessário o gerador para manter o determinado conforto, que você está lá no cruzeiro, lá sem eletricidade, como que você vai fazer lá? Você vai ter conforto quase zero, né? Na indústria de remanufatura, também é muito útil, que não pode faltar energia. No meio de um processo, a gente tendo lá, você vai perder sua matéria-prima e pode até danificar seu equipamento também, que é um prejuízo muito grande. E também locais onde não tem rede de distribuição. Muito usado no norte do nosso país, que não tem essa rede de distribuição. Geralmente, a cidade tem seu próprio gerador, que fornece energia para as casas, né, e comércios do local. E, geralmente, eles interrompem esse fornecimento por volta de 10h30, 11 horas da noite. Aí, quem quiser manter seu comércio funcionando, sua residência iluminada, tem que ter seu próprio gerador, né, no caso, ter o investimento lá. Bom, conclusão. As principais partes de um gerador são o alternador, controlador de tensão, estator e rotor. Outras partes também são fundamentais para que o gerador funcione bem, que são as partes mecânicas também, né? Que fazer força, rotacionar para ele gerar nossa energia. Na indústria, os geradores comumente utilizados são mecânicos e de corrente alternada, que seria aquilo que a gente falou ainda agorinha, né? A aplicação se dá em vários segmentos de acordo com a sua finalidade, podendo ser utilizado para suprir uma demanda elétrica em determinados horários, que seria o horário de ponta, né? Que é caro, para levar eletricidade em locais onde não há rede elétrica, que são aquelas cidades mais remotas, né? Que fica complicado levar uma rede daqui até lá, é mais fácil colocar um gerador dentro da cidade, mais cômodo, né? Essas são as referências, mas acho que meu tempo esgotou. Bom, parabéns aí, David, pela sua apresentação. Como disse, como agora vai ficar só escrito Pernudos na banca, eu acho que é melhor, então, agora você descompartilhar a tela para você voltar a aparecer aí para gente. Que aí acho que é melhor para a gente bater um papo, para a gente poder se vendo. E agora acho que é melhor você tá aparecendo aí a sua tela aí também junto com a gente. Então, desejar, como disse, falar obrigado, parabéns pela apresentação. Mais uma vez, né, você apresentou sobre um tema bem específico da área da sua engenharia, que isso mostra que o curso deu certo. Porque quando a gente pega alunos que estão apresentando algo, que a gente vê que o curso, por exemplo, é engenharia elétrica, e você está apresentando algo, não que não tenha nada a ver, mas, por exemplo, está apresentando um tema sobre meio ambiente, sendo que a engenharia elétrica a gente fica preocupado com o resultado do curso, né? Porque o que no final você queria com isso? Ou seja, por que você vê o curso se você está fazendo de outra área, né? Então, isso já mostra que é interessante e está de parabéns para a escolha. Vou repetir o que eu falei para o Bruno agora há pouco, eu queria que você me falasse o seguinte: agora nada formal, sabe? De forma bem formal, eu queria que você me falasse por que da escolha desse tema, o que te levou durante o curso a escolher falar sobre a questão do gerador, a questão dessa questão voltada para a energia, o que te levou a escolher isso aí no decorrer do seu curso? Eu trabalho desde pequeno numa oficina de motor elétrico, rebobinamento de motor, gerador, e foi quase a vida inteira mexendo com isso. Com elétrica, meu pai já vem mexendo com isso também. E, ultimamente, igual uns colegas de sala, começou a mexer muito com gerador, e a gente foi interagindo no assunto com eles. Aí foi desenvolvendo a ideia de ter esse trabalho nessa área. Legal. Que seria mais fácil. Você pensa, já que, igual você falou que você já tem esse trabalho na área da elétrica,
Você pensa em desenvolver algo para trabalhar junto agora com essa parte de gerador também, lá na empresa que você já atua hoje, em desenvolver algo nessa área lá também? Penso em sim. A gente tem que pensar em grande, né? Legal. Tem que pensar grande. Muito bom. Aí para andar para frente. Legal. Tem que parabenizar, gostei bastante do trabalho. Como diz, depois a gente faz mais alguns comentários, até depois da questão da nota, se a gente quiser. Mas, assim, queria parabenizar. Gostei bastante da escolha do tema, gostei da forma das imagens que você explicou para a gente, muito bem explicado aí na hora da sua apresentação, mostrando onde é cada função, muito bom, gostei bastante. O mais é parabenizar. O que eu tinha para perguntar era isso, para a gente ter uma noção do porquê que você escolheu, esse tipo de coisa, que eu acho isso interessante a gente saber, até para ver por que você escolheu esse tema. Vou passar a palavra para o professor Neandro e depois a gente encerra aí, tá? Mas meus parabéns. Obrigado. Então, David, parabéns pelo trabalho, né? Seguiu também o mesmo tema do Bruno, né? O da Ellen também, né? Vocês trabalharam todos com geradores elétricos. Mais uma vez, eu repito o que eu falei para o Bruno, né? Você está aliando teoria e prática, né? Porque já é algo que você trabalha, né? Você já tem conhecimento prático e agora já tinha, né, conhecimento prático, né? E agora está aliado aí a base teórica, né, do curso. Também foi meu aluno em máquinas e em outras disciplinas também, né? São muito necessárias nesse tema, né? Circuitos elétricos, conversão eletromecânica, né? Tem tudo a ver com esse tema, né? Ajudou então, muito. Eu fico satisfeito de vocês terem ido por esse caminho também, né? Eu tenho, a gente falou muito de você nessa aula. Eu sei. Bom sinal, hein? Bom sinal, Renan. O casal tá rendendo, bom sinal. Tá certo. Então, parabéns pelo trabalho. Como o professor disse, gostei muito das imagens também, a explicação que você deu. Ficou muito bom também. E é isso. Então, meus parabéns, boa sorte aí agora nessa nova fase, né, de formado. Obrigado. E é isso aí. Bom, então, agradecer, David. Então, como diz, mais uma vez, parabenizar. E aí, como a gente decidiu, então, pedir para você esperar, vamos passar para a próxima apresentação e depois a gente pede para vocês retirarem, vocês voltam e a gente fala o veredito final aí mais tarde um pouquinho para vocês, beleza? Valeu, obrigado. Até mais, boa noite. Boa noite. Agora é a Ellen. Sou eu. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda aí à nossa humilde sala aqui de avaliação. E, como disse, vou me apresentar rapidamente, né, aqui novamente, falar para vocês. Então, me chamo professor Fabrício. Tenham uma boa noite. Agora é a hora de se apresentar para a gente, que a gente tem falado para os colegas, né? O trabalho seu, fique tranquila, não se preocupe que a gente está aqui para reprovar você, longe disso. A gente está aqui para ajudar, para tentar melhorar, se for o caso, tentar fazer que fique ainda melhor o trabalho que a gente sabe que foi seu e que você está aqui só para mostrar isso para a gente e provar que você é a dona do seu trabalho. É só isso que é a ideia nossa aqui hoje. Então, fique tranquila que vai dar tudo certo. Pode ficar calma. Vou passar para o professor Neandro se apresentar e automaticamente você pode dar início e faz do mesmo jeito, tá, Ellen? Antes de você começar a falar, compartilha sua tela antes para a gente ver se vai dar tudo certinho e depois você começa, tá bom? Eu vou passar para o professor Neandro se apresentar primeiro. Então, boa noite, Ellen. Então, desejo você uma boa apresentação. Obrigada. Vai dar tudo certo, pode ter certeza disso. Nervosa eu tô. Pode ficar tranquila que vai ser excelente. Tá bom. Posso começar? Pode compartilhar sua tela aí para a gente ver se vai dar tudo certinho. Seu slide. Estão conseguindo ver? Vamos. O seu tá do mesmo jeito, né? Lá ele tá bloqueando. Isso acontece em alguns teams, o de vocês, mas preocupa não, pode falar. É porque aí a sua imagem tá aparecendo, mas tá escutando sua voz, então tá tranquilo. Pode começar que tá tudo certo, tá?
de geradores durante o horário de ponta no Brasil. Então, o horário de ponta corresponde, então, a um intervalo diário onde se tem um aumento exponencial do consumo de energia elétrica. Esse consumo, ele é tão significativo e se dá no momento em que as pessoas estão retornando ali para suas casas, né? Esse horário ele pode variar de região para região, mas aqui no estado de Goiás, ele é das 18 horas até as 21 horas. E esse período de apenas 3 horas podem causar perdas significativas na indústria, né? Ou uma perca maior no ramo dos hospitais e de shoppings, essas coisas assim. Dessa forma, com a inserção de vários riscos, né, que a gente tem a proposta de usar o gerador para atender essa demanda durante esse período de falhas, que pode acontecer falhas, sem comprometer o funcionamento. Tá. Objetivo. O meu objetivo nesse trabalho é mostrar que usar os geradores no horário de ponta é uma boa alternativa. Pois aqui eu vou mostrar para vocês os principais aspectos do consumo de energia do horário de ponta e explicar a forma de utilizar os geradores. A metodologia é uma revisão da literatura, com foco na pesquisa explicatória descritiva acerca dos usos de geradores de ponta no Brasil. Agora vamos falar sobre consumo de energia e horário de ponta. Como na maioria dos recursos e serviços, o valor da eletricidade é impulsionado pela oferta e a demanda. Então, quanto mais pessoas estão usando a energia, mais alto vai ser o custo dela, né? Isso significa que o horário de ponta eleva muito esse preço. Apesar de elevar o preço, é de responsabilidade da concessionária fornecer eletricidade para os seus consumidores, né? Suficiente para atender todas as demandas. Mas o comportamento dos usuários influencia bastante na quantidade de eletricidade que vai estar disponível no sistema. Portanto, podem haver dias que os consumidores vão estar usando mais essa energia e vão ter picos que a concessionária não vão conseguir segurar, gerando, assim, falhas de energias, né? Aqui eu estou mostrando para vocês, nessa figura 1, como que funciona a demanda durante o dia. A gente tem uns picos durante o dia, mas nada é igual ao horário de pico. Esse intervalo lá em amarelo, né, que corresponde das 5 horas até as 10 horas da noite. Por que das 5 horas até as 10 horas da noite? Porque ele varia de região para região, como eu falei, e só dura 3 horas. Porém, tem regiões que ele vai começar mais cedo e tem regiões que ele vai começar mais tarde e vai terminar mais tarde também, né? E aqui nessa outra figura, vocês podem ver o consumo de energia por categoria. As categorias que mais, assim, têm influência são a residencial, a industrial e a comercial. Vocês podem ver que são as que mais têm demanda alta. E aí a gente tem a rural, a iluminação pública, os poderes públicos, serviços públicos. Agora a gente vai falar aqui sobre a aplicação de geradores elétricos na indústria. Então, um gerador elétrico no ambiente industrial, ele compreende de várias funções, mas 2 se destacam, né? A atuação dele no caso de queda de energia. É o conhecido standby. Ele vai ser instalado lá, vamos supor, numa fábrica, e vai ficar parado, até que tem uma queda de energia para ele entrar em ação.
A gente tem o segundo caso, que é o caso de compensação de energia, que é o horário de ponta, né? Onde o gerador vai entrar e vai compensar durante as 3 horas, o intervalo de 3 horas que eu falei, dependendo da região. Então, aqui a gente tem um modelo de gerador, né? Só para vocês verem um exemplo de gerador. E aqui a gente tem os componentes de um gerador, né? A gente tem o radiador, que faz todo o resfriamento ali do motor. Temos o motor a diesel, o painel de controle, onde vai ficar o controlador que vai dar inserção do gerador que vai dar inserção do gerador lá no circuito da fábrica, né? Aqui a gente tem um alternador que vai transformar a energia mecânica em elétrica. A gente tem as baterias, os cabos, a base, onde ele vai ficar em cima dela, posicionado. Agora a gente vai falar sobre geradores industriais. Então, como eu já disse, os geradores, você vai converter energia elétrica em energia mecânica em elétrica. Eles são máquinas que têm o princípio em cima da lei de Faraday. E Michael Faraday descobriu a instalação com a instalação de um condutor elétrico com extensão de um campo magnético que gera uma diferença de potência. Aí a gente tem 3 tipos de geradores. São os assíncronos, os síncronos e os geradores de corrente contínua. E os assíncronos são um motor de indução de corrente alternada que tem sido preferido na indústria. Ele alcançou essa posição em virtude da sua simplicidade e baixo custo. Já as máquinas síncronas, as mais utilizadas no sistema de geração de energia, onde funciona como gerador ou compensador da potência reativa. A gente tem um gerador de corrente contínua. Apesar da nossa rede hoje ser alternada, os motores geradores contínuos ainda continuam sendo utilizados na indústria, pois permitem uma variação de velocidade, né? Apesar dos assíncronos também eu poder fazer essa variação, os motores de contínuo ainda continuam sendo usados pelo baixo custo. Então, os geradores mecânicos são os melhores aliados dos setores industriais, pois ele é uma fonte segura para o setor. Uma falha nesse setor vai haver muitas percas. E ter um equipamento que garante continuidade e fornecimento é essencial. Aí ele é muito comum encontrar entre hospitais, hotéis, grandes indústrias, empresas de eventos. Eles também podem ser comprados ou locados, depende do cliente. Então, para concluir aqui, no horário de ponta, o consumo de eletricidade por parte da população aumenta, o que reduz a disponibilidade de energia para as indústrias. É aí onde ocasiona o pico, né, o horário de pico, e as indústrias podem sofrer instabilidades, então ele entra nessa parte. E os geradores é uma fonte de energia para esse horário de ponta, mantendo as operações normalizadas. Os geradores utilizados podem ter de 3 tipos, foi o que eu falei anteriormente no slide. Eles podem ser usados o assíncrono, o síncrono e o de corrente contínua. Contudo, os geradores de indução de indução de corrente alternada são utilizados no campo industrial. Aqui a gente tem a referência bibliográfica. E é isso, gente. Obrigada. Bom, parabéns mais uma vez aí, Ellen. Obrigado pela apresentação. Pedir para você retirar a tela aí e voltar a aparecer na câmerazinha para a gente conversar juntos aqui agora, nós 3. Enquanto você vai abrindo, eu já vou falando aqui. Então, parabéns pela apresentação. Mais uma vez, mais um tema, como o professor Neander já tinha adiantado, que seria voltado para a área de vocês de atuação,
parabéns pela escolha. E isso, mais uma vez, repito, né? Isso mostra que o curso deu o resultado, porque se vocês estão escolhendo algo que é da área de atuação, quer dizer, então, que o curso serviu para o propósito dele, que foi mostrar para vocês as áreas de atuação do engenheiro elétrico e mostrar, então, as formas de atuação nessa profissão, né? Então, parabéns pela escolha. Como eu fiz para os outros colegas, eu vou fazer para você a mesma pergunta. Eu queria que você falasse por que você escolheu esse tema durante o curso, o que te levou a escolher isso. Por exemplo, os colegas falaram das experiências pessoais, para saber se você também tem experiência pessoal já anterior à faculdade, ou se foi na faculdade que você chamou atenção para falar sobre esse tema específico. Queria que você falasse um pouquinho agora sem pressão, sem nada formal, bem informalmente, por que você escolheu esse tema? Qual foi o seu motivo? Então, até no começo do curso eu não tinha tanto interesse assim, nessa área mais industrial, mas no decorrer do curso eu tive a oportunidade de estagiar numa empresa de geradores e lá eu conheci assim, muita coisa desse ramo, sabe? E um dos ramos assim que eu menos conheço é o horário de ponta. E era tipo assim, uma coisa que eu tinha. Ai, me fugiu a palavra. Eu tinha vontade de conhecer, vontade de saber. E eu utilizei do TCC para conhecer essa área. Hoje em dia eu continuo trabalhando nessa empresa, não sou mais estagiária, mas continuo trabalhando lá. Eu trabalho na área de projetos, mas eu utilizei do meu TCC para conhecer uma área que eu não conhecia lá e que eu tinha interesse em conhecer, que é o horário de ponta, porque eles mexem com isso lá também. E foi isso. Muito bom. Como disse, mostra ainda mais, é o que eu costumo falar, falo isso muitas vezes em TCC que a gente participa por aí, né? Que eu costumo falar assim, e você prova isso, né? Quando você escolhe falar sobre uma área, igual você falou que você tá por interesse, olha que interessante, né? Aí você tá na empresa lá e surge alguma coisa que tem que desenvolver nessa área voltada agora para esse tema específico, você já tem conhecimento para discutir com eles. Olha o tanto que isso é legal, né? Ou seja, para a empresa isso é muito bom, que significa que você tem um funcionário que está disposto a aprender mais, a buscar mais e melhorar a empresa que você já está atuando, né? Costumo falar o seguinte, quando você faz um TCC voltado para a área de atuação, onde você já está trabalhando, o pessoal costuma falar, por que você não faz algo diferente? Ao contrário, né? Você está devolvendo, entre aspas, o pão de cada dia que os caras, entre aspas, estão te dando. Tá certo que você trabalha, não é de graça, né? Mas, entre aspas, eles estão te ajudando a pagar a faculdade, né? Com serviço, ajudando, né? Entre aspas, né? Você está trabalhando. Mas é uma maneira de devolver, né? Por que não? O conhecimento que você adquire para aquela empresa que está investindo no seu potencial. Então, mais uma vez, queria falar parabéns, gostei bastante. Você se expressa muito bem, explicou muito bem, gostei bastante das explicações. Vou passar para o professor Neander agora, mas no mais eu queria desejar os parabéns e tá de parabéns, tá? Muito bom o trabalho. Obrigada. Parabéns, Ellen. Também eu gostei muito da sua apresentação. Na clareza, a síntese. Você estava mais à vontade que os meninos, eu acho. Você estava menos nervosa. Nossa senhora, eu tava morrer aqui. Eu posso te dizer, eu acho que eu tava guardando. Você foi muito bem na apresentação. E mais uma vez, né, um tema sobre geradores, né? Então foi assim, os 3 trabalhos na mesma linha, né, professor? Mesma linha. Na mesma linha. E vocês 3 trabalhando com temas nos quais vocês trabalham. Isso. Né? Fizeram TCC em temas que vocês trabalham aliando prática e teoria. Excelente, como o professor falou, né? Vocês estão levando para a empresa conhecimento, né? Então, trazem da empresa os conhecimentos também para o trabalho teórico. Então, muito bom, excelente. Obrigada. Excelentes escolhas e excelentes trabalhos de vocês. Muito obrigada. Os três, apesar dos temas serem parecidos, ao mesmo tempo são diferentes, que cada um focou numa área, né, na questão do gerador. E assim, então, de parabéns, porque isso é interessante, né? Porque talvez vocês poderiam repetir muita coisa, e isso foi até bom vocês terem visto uma apresentação do outro, porque talvez ajuda nisso, né? Que evita a repetição e mostrou também como vocês fariam. E gostei bastante, então os três estão de parabéns, realmente. Gostei bastante, tá? Muito, muito bom. Um trabalho foi complementando o outro, né? Exatamente. Ficou muito bom.
Bom, se não tem mais nada, queria agradecer então a presença, gente. Eu vou pedir para vocês, para todos vocês, então, aí agora, se retirarem um pouquinho. E aí, agora são 20 e 29, né? Ou seja, 8 e 29. Acho que a gente pode marca 10 minutos, né, André? 8 e 40 para eles voltarem. 10 minutos, que a gente faz, já lança na planilha e já finaliza, né? 10 Então, minutos. 8h40, pessoal. Aí vocês entrem de novo às 8h40 em ponto, que aí a gente já finaliza tudo com vocês, pode ser? Os colegas. E os restantes, o restante também, se quiser entrar também na hora, mas vocês vão ser avaliados, aí 8h40 vocês entrem que a gente fala para vocês. Tranquilo? Ok. Ok, beleza. Tudo Né, André, tem que mandar para a Lília aqui agora, que eu não sei se a gente vai ter que falar por aqui, gravar por aqui falando as notas, ou só coloca na planilha. Eu fiquei em dúvida, porque a ela gente pediu pode. os meninos saírem. Agora a gente pode discutir a nota, né? Como eles não estão na sala. Tá aqui agora, vamos ver quem tá aqui, só para ter Tem um certeza. aluno aí no Miqueias. Miquel está aqui ainda, né? Miqueias. Você tá aí? Vou Vou dar remover, uma aqui licencinha sempre. Tá. Aí sai. Remover, tinha excluído aqui. Sério mesmo. Você viu os critérios lá, né? Então, original, originalidade 500 pontos, clareza 500 pontos, e lá a gente lança só um, né? Para nós dois. A gente faz a média, né? É melhor. Eu tô com eles aqui. Originalidade até 500 pontos, né? Eu dei 400 pontos para os três, porque assim, os trabalhos foram muito bons, mas eles não são originais, né? Até porque só de ser o mesmo tema já não é original, né? Original. Só de ser o mesmo tema já mostra que não é. Eu também pensei assim também. Aí você pôs quanto? Eu tinha colocado 350, mas acho que pode ser 400 mesmo, que eu gostei dos meninos. Não, eles são bons. Pode ser mesmo. Vamos colocar lá, que eu já vou digitando aqui. Então, acho que os três, né? Os três, isso. Eles são bons. Eu peguei bastante no pé dos três. Os três são muito amigos, né? São, né? Eles foram desde o início do curso juntos. Aí fizeram o TCC no mesmo tema, na mesma sala. E são bons alunos, deles, os três? Eu fiz eles ficarem bons alunos. Eles são muito bons, eles são muito dedicados, mas eu peguei bastante do pé dos três. Eles são bons. Eles trabalham na área, né? Então eles são... Já tem uma facilidade maior, né? Uhum. Bom, a clareza. Vamos lá, clareza. A clareza da apresentação escrita eu dei máxima, porque... Eu também dei, ficou tranquilo. 500. Organização também eu dei 500. Aham. Você também? Também. Gostei também de jeito deles. As apresentações estão boas. Os slides legalzinho. Tal. Gostei também. Agora, durante a conteúdo, apresentação. eu dei uma nota um pouco mais baixa, eu dei 900. Eu dei 900. Foi 900 os três. Para mim eu tinha dado menor para o não, uns 900 nos três. Eu também dei 900. Eles leram muito, né? Exatamente. E eles sabiam o tema, né? Eles poderiam ter... Mas é o vício de leitura, né, que eu falo. Por isso que não é bom ficar colocando texto, porque o texto dá esse vício de leitura. E dá uma falsa segurança, né? Porque a pessoa fala, tô lendo, tô mais seguro, porque ela tá nervosa, mas na verdade atrapalha. Exatamente. Agora, durante a arguição... Eu dei máximo. Que eu gostei, que eles responderam bem, né? Ou seja, todos eles falaram, mostraram que tem por que se interessou pelo tema e tal, gostei bastante. Eu também dei o máximo aí. Eu dei 1000. E pontualidade, todos foram dentro, não foram? Acho que todos foi dentro dos 10 minutos. Eu marquei aqui, todos ficaram dentro dos horários que eles tinham colocado aqui de início. Pontualidade, eles estavam aqui no horário certinho, não atrasaram ninguém atrasou para entrar na sala, todo mundo estava no horário certo. O tempo também, todos gastaram 10 minutos. Acho que é isso mesmo, só lançar na planilha agora. Aí como que é? Tem que fazer a média. Aí lá faz a média. Você vai lançar aí, professor? Vou lançar aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui no computador aqui, que eu não sei porquê. Aqui no meu celular não está digitando, não. Não sei porquê, não. Deixa eu abrir aqui rapidão, peraí. Tá.
Eles ficaram com a mesma nota, né? Porque A mesma nota. com a mesma 3. Os 3, com a mesma nota. Isso mesmo. Mas foi justo. Comigo Não, não foi está justo. injusto, não. E Apresentaram eles bem. estão no mesmo nível, os 3. Foram trabalhos bem nivelados. Né? Abrir aqui. Não sei por que não. Tinha que estar aberto o celular. Não aceitou digitar ali, não. Mas eu acho que agora. Aqui. É 4.000 pontos, né? Isso. Aí é só somar, né? 1.000. Eu acho que se mudar a Lília, parece que ele já tinha até colocado para somar sozinho ali. Na hora que digitando. A gente tirou 100 pontos, 200 pontos, né? De cada um. Foi. 3.800. Ficou 3.800. 3.800, isso mesmo. 3.800. Novecentos. 900. Mil. Ele já soma sozinho mesmo lá. Ele já coloca lá no final já. E 3.800, né? 3.800, isso mesmo. Aí agora, o senhor que pediu para iniciar a gravação, né? Pedi. Aí no final tem que pôr o link aqui também, tá vendo? Tem que colocar o link aí no final, né? Uhum. Pô, na hora que terminar aqui, eu já gravo e já lanço e já coloco o link aí. Aí finalizou, né? Isso. Nossa, esperar só. Eu vou colocar no grupo aí já que a gente finalizou aqui. Para eles entrarem, né? Mandei aqui, vamos ver agora. Aí a Ellen já entrou, ó. Dá para os meninos entrarem. Ellen, já aproveita e chama os seus colegas aí, fazendo favor, que tenho certeza que vocês estão em contato aí. Vou chamar. Mais uma dobradinha, né, professor? A gente já participou de outras bancas, Já, né? lá na UNA participou Na bastante. Uni, é. Lá na UNA. Rapaz. Aí, como você falou, né? Somos os professores Que você tranquilos. lembra Porque que eu, né? tem uns que. Tem uns aí que o povo morre de medo, né? Mas isso é bom, rapaz. A gente ser assim, é bom, que os meninos ficam tranquilos e tal. Gente, é o TCC, é o ponto final. Já fez um curso todo, né? Exatamente. É. O cara chega tenso nesse momento, os meninos chegam tensos aí, todo preocupado e tal. Pra quê, né? O que a gente ganha com isso? Ó, o Bruno também já entrou, faltando só o. David. Uai, Leandro, parece que a Lília falou que não falar as notas pra eles, não. Ah, não é para falar? Parece que Não, não. mas fala, pelo amor de Deus. Eu vou ter que tomar banho agora, tanto suadeira que deu. Pode falar, a gente não conta pra ela, não. Então ela vai passar para eles, então? Será? Tô perguntando aqui pra ela aqui. Não, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso, não. Vocês atiçou a lombriga agora.
Deu tudo certo, deu tudo certo. Deu tudo Bom, certo, isso. legal. É. Ela falou para ainda não divulgar. Ela mandou aqui no grupo. Ela mandou lá mesmo. Mas a gente pode falar que deu tudo ok, né? Tá tudo É, certo. E a gente As está liberado para falar o apresentações. seguinte, gente. A gente então fez a avaliação de vocês, logicamente, né? A nota então não vai ser divulgada agora, que ela falou que vai ser pelo sistema, mas que a gente tem a falar para vocês, como a gente falou, né? Parabéns, a gente gostou dos 3 trabalhos. Foram trabalhos para a gente muito valorosos, que a gente tem que contribuir a falar para vocês que quanto mais vocês, que agora, a partir de agora, vocês vão apresentar muito, né? Fazer muito projeto, apresentar trabalho, apresentar pesquisa que vocês vão fazer aí para frente. A dica que a gente dá para vocês talvez uns pontinhos que a gente perca, por falta de experiência, que eu e o Leandro estavam conversando aqui, por exemplo, vocês colocaram alguns textos talvez grandes, e isso força vocês a lerem sem necessidade. E isso talvez atrapalhe você na questão do nervosismo, que como você acha que está no slide, vocês são obrigados a ler. Então, uma sugestão, tá? Mas isso não tirou quase ponto nenhum, não. Pode ficar tranquilo, a nota de vocês foram boas, garanto para vocês. Mas serve como orientação para trabalhos futuros. Tentem colocar o quanto menos possível, pessoal, palavras, porque isso evita que vocês leiam e vocês expliquem ainda mais. E isso mostra ainda mais conhecimento. E isso valora ainda mais o trabalho de vocês, entendeu? Serve só como orientação para trabalhos futuros. Então, como a gente não pode falar a nota, o que a gente pode falar é que podem ficar tranquilos, vocês deu certo, logicamente vocês estão aprovados. A nota de vocês você vai descobrir, vai ser muito boa. A gente já antecipa isso para vocês, mas fica como orientação futura para vocês, então, para a gente poder melhorar. E aí faça isso. Tenta colocar menos parágrafos, vamos dizer assim, e talvez mais frases apenas, porque aí vocês vão ler menos e explica mais. E aí o nervosismo fica menor, entendeu? Não tem perigo de você ficar muito preso a slide. Não é isso, professor? Isso, acho que foi o único ponto que a gente fez alguma observação, foi esse, né? E vocês sabem bastante, né? Quando vocês fizeram as arguições, vocês foram muito bem. Então, vocês sabem muito sobre o tema, não precisa ficar preso à leitura, né? Isso. Quando vocês falam com naturalidade, falam aquilo que vocês sabem, sai muito melhor do que quando leem, né? E é isso, no mais, boa sorte para vocês aí, como eu disse, nessa nova fase, né? Profissional e da vida de vocês, né? Agora vocês formam, não é? Vocês agora aí, formam. A gente não tá aí pessoalmente, vocês pagar a Coca-Cola Zero para nós hoje, vai ficar devendo, hein? É só marcar. Tá certo. Gente, no mais é isso aí mesmo. Parabéns para todos vocês. Gostamos Parabéns. bastante. Não sei falar a nota, eu pago 2 Coca Zero. No mais é isso mesmo, gente. Tenha uma boa noite todo mundo, então. Obrigado pela presença de todo mundo. E, repito, muito bom o trabalho de vocês, de verdade. A gente está admirado de verdade com vocês. Perguntei para o professor Neander a referência de vocês como alunos. E as referências foram boas. Isso significa, então, que vocês estão deixando um bom legado na faculdade, né? Que se o professor fala bem do aluno, é porque vocês estão deixando um bom legado. Então, parabéns. Não tive o prazer de dar aula para vocês, mas tive o prazer de participar desse momento que eu acho talvez o mais importante e muito legal da gente estar participando. Então, obrigado por participar desse momento junto com vocês e precisando da gente, a gente está sempre à disposição, tá? Obrigada a vocês. Então, boa noite. Professor, mais uma, né? Obrigado. Mais uma para nossa conta, né? Mais uma finalizada. Muito obrigado a vocês aí. Desculpa qualquer coisa. E aí, gente? Esse foi excelente. Muito bom. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Parar a gravação aqui, né, André? Que eu já